Se a sua mente não tem descanso, este momento é para você. Talvez ninguém esteja vendo o que está acontecendo dentro de você, mas existe uma batalha silenciosa acontecendo agora. Pensamentos acelerados, preocupações que não param, cenários negativos que surgem do nada. Você tenta manter o controle, tenta ser forte, tenta parecer firme por fora, mas por dentro existe um peso constante. E o mais difícil não é o problema externo, é a pressão interna que ninguém percebe. Existe algo que muitos não entendem. A mente é o principal campo de guerra espiritual. Antes que as circunstâncias mudem, a sua percepção precisa mudar. Antes que a paz se manifeste fora, ela precisa nascer dentro. E é aqui que o Salmo 91 deixa de ser apenas um texto antigo e se torna uma resposta viva para hoje. Fique comigo até o fim. Não é apenas uma oração, é um reposicionamento espiritual. Hoje você não vai fugir da batalha, você vai aprender onde se esconder de verdade. Quando a mente está sob ataque invisível, os maiores conflitos não são os que aparecem nas redes sociais ou nas conversas. São aqueles que acontecem no silêncio da mente. É quando você está sozinho e pensamentos começam a questionar sua capacidade, seu futuro, sua fé. É quando a ansiedade fala mais alto do que a razão. Isso não é fraqueza. Isso é um ataque invisível. Existe uma pressão constante querendo convencer você de que está sozinho nessa luta, que precisa resolver tudo agora, que se não controlar cada detalhe, algo vai dar errado. Mas perceba uma coisa, o Salmo 91 começa com uma decisão interna. Habitar, não visitar, não lembrar de Deus apenas no desespero. Habitar significa permanecer, escolher conscientemente onde sua mente vai descansar. O ataque invisível perde força quando você escolhe o lugar certo para permanecer. A ansiedade se alimenta de incerteza, mas a fé se alimenta de posicionamento. Hoje, você começa a entender que não é refém dos seus pensamentos. Você pode decidir onde sua mente habita, o refúgio, que não se vê, mas se sente. Existe um tipo de segurança que não depende de portas trancadas, dinheiro guardado ou garantias humanas. É um refúgio que não se enxerga com os olhos, mas se percebe no interior. Quando o Salmo fala sobre o esconderijo do Altíssimo, não está descrevendo um lugar físico, está revelando uma dimensão espiritual onde a mente encontra estabilidade. Você já percebeu como o corpo reage quando está ansioso? Respiração curta, peito apertado, pensamentos acelerados. Agora imagine o contrário, uma respiração profunda, um silêncio interno. Uma sensação de que, independentemente do que está acontecendo lá fora, você não está desprotegido. Esse é o refúgio que se sente. Habitar nesse esconderijo não significa fugir da realidade. Significa enfrentá-la com cobertura espiritual. É acordar e decidir que sua segurança não vem das circunstâncias, mas da presença. É entender que a paz não é ausência de problemas, é consciência de proteção. Quando você ativa sua fé, algo muda na atmosfera interna. A mente começa a desacelerar porque encontra um ponto de apoio. O refúgio não elimina a tempestade imediatamente, mas impede que a tempestade entre dentro de você. E é isso que muda tudo. Hoje você não está buscando escapar da vida. Você está escolhendo onde sua mente vai se abrigar. E quando a mente encontra abrigo certo, a ansiedade perde território. A síndrome da autossuficiência espiritual. Existe uma armadilha silenciosa que destrói a paz de muitas pessoas e quase ninguém percebe. É a necessidade constante de ter controle sobre tudo. Controlar respostas, controlar resultados, controlar o que os outros pensam, controlar o futuro. Você acorda já pensando no que precisa resolver, no que pode dar errado, no que depende de você. O problema não é ser responsável. O problema é acreditar que tudo depende exclusivamente da sua força. A autossuficiência espiritual começa de forma sutil.
Você ora, mas no fundo continua tentando resolver tudo sozinho. Você diz que confia em Deus, mas passa o dia inteiro planejando cenários de defesa. Você lê o Salmo 91, mas não consegue descansar. Isso cria um conflito interno. A boca declara fé, mas a mente opera no medo. Essa tensão constante gera ansiedade, esgotamento e frustração. O Salmo 91 começa com uma palavra que quebra essa síndrome: habitar. Habitar não é agir compulsivamente. Habitar é permanecer. Permanecer exige rendição. E rendição é algo que confronta diretamente o orgulho invisível que nos faz querer assumir o papel de salvador da própria história. Existe um alívio profundo quando você entende que não é responsável por sustentar o mundo nas costas. Você é responsável por posicionar seu coração, não por garantir todos os resultados. Pense comigo. Quantas vezes sua mente ficou presa em cenários que nunca aconteceram? Quantas noites foram perdidas tentando antecipar problemas? A autossuficiência espiritual cria uma falsa sensação de preparo, mas rouba o descanso. Você se torna vigilante demais, tenso demais, alerta demais, e o corpo começa a pagar o preço. A mente não foi criada para carregar o peso da onipotência. Só Deus sustenta todas as coisas. Quando você tenta ocupar esse lugar, a paz vai embora. Rendição não é passividade, é alinhamento, é reconhecer seus limites e aceitar que existe uma força maior conduzindo os detalhes que você não enxerga. Quando você entrega, algo muda dentro de você. O peito relaxa, a respiração aprofunda, a mente desacelera. Não porque o problema desapareceu imediatamente, mas porque você não está mais tentando ser Deus. Existe uma diferença enorme entre responsabilidade e autossuficiência. Responsabilidade é fazer o que está ao seu alcance com diligência. Autossuficiência é tentar garantir o que só Deus pode assegurar. O Salmo 91 ensina dependência ativa. Você declara, você confia, você permanece, mas você não carrega o universo. Talvez hoje você precise reconhecer algo difícil. Parte da sua ansiedade não vem apenas das circunstâncias, vem da necessidade de controlar o que ainda não aconteceu. Vem da tentativa de prever tudo para evitar frustração. Mas viver assim mantém a mente em estado constante de alerta. E uma mente em alerta permanente não encontra refúgio. Quando você escolhe confiar de verdade, abre mão de argumentos internos intermináveis. Você para de negociar com o medo. Você entende que não precisa provar nada para Deus nem para as pessoas. Sua paz não está na performance, está na presença. A autossuficiência espiritual cria uma fé superficial. Parece forte por fora, mas vive cansada por dentro. A dependência genuína cria uma fé tranquila, não é barulhenta, mas é estável. E estabilidade é o que a sua mente precisa agora. Hoje você é convidado a baixar as armas do controle, a sair da posição de quem tenta antecipar tudo, a reconhecer que existe uma proteção que não depende da sua capacidade, a habitar. Não é agir mais, é confiar mais, é permitir que a cobertura divina faça aquilo que você não consegue fazer sozinho. Esse é o ponto de virada. Não é sobre fazer mais força, é sobre parar de resistir, é sobre soltar. E quando você solta, a paz começa a ocupar o espaço que antes era dominado pela tensão. O peso do futuro na mente humana. Grande parte da ansiedade não nasce do que está acontecendo agora. Ela nasce do que pode acontecer. A mente humana tem uma capacidade impressionante de viajar para o amanhã e construir cenários que ainda não existem. Você está aqui, mas seus pensamentos já estão no próximo mês, na próxima conta, na próxima decisão, na próxima crise. E quanto mais você projeta, mais sente que precisa estar preparado para tudo. Esse é o peso do futuro. Não é o fato em si,
É a antecipação constante. É acordar e já sentir a pressão do que ainda não chegou. É imaginar conversas difíceis antes que elas aconteçam. É sofrer por problemas que talvez nunca se concretizem. A mente cria imagens, o corpo reage como se fossem reais e a ansiedade ganha espaço. O Salmo 91 confronta essa lógica silenciosa. Ele não promete que você verá todo o caminho à frente. Ele promete presença no caminho. Existe uma diferença profunda entre querer controle total do futuro e confiar na direção diária de Deus. Quando você tenta enxergar todos os passos de uma vez, a caminhada se torna insuportável. Quando você aprende a dar um passo de cada vez, a carga diminui. Perceba algo importante. O medo do amanhã está quase sempre ligado à sensação de insuficiência. Você teme não dar conta, não ter recursos suficientes, não ser capaz de lidar com o inesperado. Esse medo faz você viver em alerta constante. Seu sistema emocional não descansa, porque está sempre se preparando para um impacto que ainda não aconteceu. Mas a palavra não ensina a viver em estado de previsão constante. Ensina a viver em confiança constante. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa que sua segurança não depende de saber o que vai acontecer amanhã. Depende de saber quem está com você quando o amanhã chegar. O peso do futuro diminui quando você muda a pergunta. Em vez de perguntar, e se algo der errado? Você começa a perguntar, quem estará comigo se isso acontecer? Essa mudança desloca o foco da ameaça para a presença. A ansiedade perde força quando a mente entende que não caminha sozinha. Você não foi criado para carregar o amanhã inteiro hoje. Cada dia já possui seus próprios desafios. Quando você tenta viver vários dias ao mesmo tempo dentro da sua mente, cria um excesso emocional impossível de sustentar. A fé atua exatamente nesse ponto. Ela não elimina a responsabilidade, mas elimina a necessidade de prever todos os cenários. O Salmo 91 não é um convite à ignorância, é um convite à confiança. Ele ensina que existe uma cobertura que se estende além daquilo que você consegue calcular. Você não controla o amanhã, mas pode escolher onde sua mente descansa hoje. E quando a mente descansa no lugar certo, o futuro deixa de ser uma ameaça constante e se torna uma jornada conduzida. Talvez o que mais esteja esgotando você não seja a realidade atual, mas os milhares de futuros que sua mente já criou, e nenhum deles aconteceu. Isso revela algo poderoso. Grande parte do sofrimento humano está na imaginação desgovernada. Hoje, você começa a fazer um ajuste. Você devolve o amanhã para Deus. Você foca no passo de hoje. Você respira no presente. Porque o mesmo Deus que sustenta o universo sustenta também o seu caminho. E quando essa verdade desce do entendimento para o coração, o peso começa a sair dos ombros. A atmosfera espiritual da sua casa. Existe algo que poucos percebem, mas que influencia profundamente a mente. A atmosfera do ambiente onde você vive. Sua casa não é apenas um espaço físico. Ela carrega palavras, emoções, memórias, tensões, declarações repetidas. Tudo isso forma um clima invisível que afeta seu interior mais do que você imagina. Você já entrou em um lugar e sentiu um peso sem que ninguém dissesse nada? Da mesma forma, você pode estar vivendo dentro de um ambiente que alimenta preocupação, crítica, medo e negatividade diariamente. Conversas focadas apenas em problemas, televisão ligada o tempo todo com notícias alarmantes, discussões constantes, silêncio carregado de tensão. Tudo isso constrói uma atmosfera que pressiona a mente. O Salmo 91 não é apenas uma promessa individual. Ele pode se tornar uma declaração sobre o território onde você habita. Quando a palavra é proclamada dentro de um lar, algo começa a mudar. Não de maneira mística superficial, mas através de posicionamento.
O que você declara com frequência influencia seus pensamentos. O que você ouve repetidamente molda suas crenças. Se sua casa se tornou um lugar onde a ansiedade reina, é preciso reposicionar espiritualmente o ambiente. Isso começa com pequenas decisões conscientes. Diminuir vozes que alimentam medo, aumentar palavras que reforçam fé, substituir murmuração por gratidão intencional. Introduzir momentos de oração que criem uma pausa na correria mental. Existe uma ligação direta entre ambiente e estado emocional. Quando você transforma o clima espiritual do seu lar, sua mente encontra menos estímulos negativos para se agarrar. A ansiedade muitas vezes se fortalece em ambientes desordenados emocionalmente. Já a paz cresce em ambientes que favorecem a presença de Deus. Habitar no esconderijo do Altíssimo também significa escolher que tipo de atmosfera você quer construir ao seu redor. Você não pode controlar todas as circunstâncias externas, mas pode decidir quais vozes terão mais espaço dentro do seu território. Pode escolher que sua casa seja um lugar onde a fé é verbalizada, onde a esperança é lembrada, onde o Salmo 91 não é apenas lido, mas internalizado. Talvez você não possa mudar todas as pessoas imediatamente, mas pode começar mudando o padrão das suas declarações. Pode colocar a palavra como referência diária. Pode transformar um simples momento de oração em um marco que redefine o ambiente. Quando a atmosfera muda, a mente responde. Quando a mente encontra menos tensão ao redor, começa a desacelerar. A casa deixa de ser apenas um local de descanso físico e se torna também um espaço de equilíbrio espiritual. Hoje você entende algo essencial. A paz que você deseja experimentar não começa apenas dentro de você, mas também ao seu redor. E quando você decide estabelecer um território de fé, sua mente encontra um solo mais estável para permanecer. A guerra silenciosa antes de dormir. Existe um momento específico do dia em que muitos enfrentam sua batalha mais intensa. Não é no trabalho, não é na rua, é na cama, com a luz apagada, quando o silêncio expõe tudo o que foi reprimido durante o dia. O corpo está cansado, mas a mente decide acordar. Pensamentos começam a desfilar sem ordem. Conversas antigas voltam. Medos futuros aparecem. E o que deveria ser descanso se transforma em confronto interno. Durante o dia, distrações anestesiam a ansiedade. À noite não há distração suficiente. A mente tenta resolver em minutos tudo o que não resolveu em anos. Questiona decisões, analisa falhas, prevê cenários, revive erros. Essa é a guerra silenciosa. Ninguém vê, ninguém ouve, mas você sente. O problema não é apenas insônia, é a sobrecarga emocional acumulada que encontra espaço quando o mundo desacelera. E se você não tiver uma direção espiritual para esse momento, a mente assume o controle total. Você deita para descansar, mas levanta mais cansado do que quando se deitou. O Salmo 91 traz uma promessa poderosa que muitos ignoram. Ele fala sobre descanso seguro, sobre não temer o terror da noite. Isso não é apenas proteção física, é proteção mental. É cobertura para o momento em que você está mais vulnerável, quando os pensamentos parecem mais intensos do que a realidade. Aplicar o Salmo 91 antes de dormir não é ritual, é posicionamento. É decidir que, antes da mente produzir seus próprios discursos, você vai alimentá-la com a verdade. É declarar proteção antes que o medo tente dominar. É escolher confiar antes que o controle queira reassumir. Quando você transforma o momento da noite em um ato consciente de entrega, algo muda no ciclo emocional. Você não precisa resolver tudo antes de dormir. Precisa apenas entregar tudo antes de fechar os olhos. Existe uma diferença profunda entre ir para a cama tentando controlar e ir para a cama confiando.
Talvez você tenha se acostumado com noites inquietas e ache que isso faz parte da sua rotina. Mas não foi assim que você foi criado para viver. O descanso é parte da confiança. Quando você dorme em paz, está declarando que acredita que Deus continua trabalhando enquanto você repousa. A guerra silenciosa perde força quando você decide que a última voz do seu dia será a voz da fé, não a voz do medo. Que a última declaração não será preocupação, mas entrega. Que o último pensamento não será uma previsão negativa, mas uma lembrança da cobertura divina. Hoje você aprende algo essencial. A noite não precisa ser o momento da ansiedade. Pode se tornar o momento da entrega mais profunda. E quando você fecha os olhos, sabendo onde sua mente habita, o descanso deixa de ser apenas físico e passa a ser espiritual. O medo que se disfarça de prudência. Existe um tipo de medo que quase ninguém confronta, porque ele se apresenta com outro nome. Ele se veste de responsabilidade, de maturidade, de cautela. Você diz que está apenas sendo prudente, que está pensando em todas as possibilidades, que está se preparando para o pior. Mas no fundo, o que move muitos desses pensamentos é o medo. A prudência é saudável quando orienta decisões equilibradas. O medo disfarçado de prudência, porém, paralisa. Ele não apenas analisa riscos, ele exagera riscos. Ele não apenas prevê dificuldades, ele transforma cada cenário em ameaça iminente. E assim, você começa a viver como se algo ruim estivesse prestes a acontecer o tempo todo. Perceba como isso funciona. Você revisa mentalmente conversas antes que aconteçam. Calcula perdas antes mesmo de agir. Evita oportunidades por receio de fracassar. Parece responsabilidade, mas gera tensão constante. Parece maturidade, mas produz insegurança. A mente fica em estado permanente de vigilância. O Salmo 91 não incentiva a imprudência, mas também não alimenta a paranoia. Ele ensina confiança ativa. Quando o texto declara que você não precisa temer, está confrontando diretamente essa tendência de antecipar perigo em cada esquina. O medo que se disfarça de prudência mantém você preso na tentativa de garantir que nada saia do controle. Essa dinâmica cria um desgaste silencioso. Você acredita que está sendo estratégico, mas por dentro está exausto. Vive em alerta contínuo. Dorme pensando no que pode dar errado. Acorda analisando o que ainda pode falhar. O corpo absorve essa tensão e a mente se acostuma a operar sob pressão constante. Existe um ponto de equilíbrio entre ser responsável e viver desconfiado do futuro. A fé coloca você nesse ponto. Ela não ignora riscos, mas também não permite que o risco governe suas decisões. Ela reconhece desafios, mas mantém a confiança em quem sustenta sua caminhada. Talvez hoje você precise examinar seus próprios argumentos internos. Aquilo que você chama de preparo pode estar sendo medo acumulado. Aquilo que você chama de zelo pode estar sendo falta de entrega. E enquanto esse medo não for identificado, continuará conduzindo sua mente sem que você perceba. Quando você decide confiar de maneira consciente, começa a filtrar pensamentos. Nem toda preocupação merece espaço, nem toda possibilidade negativa precisa ser explorada. Você aprende a distinguir entre análise saudável e projeção ansiosa. O Salmo 91 revela um princípio essencial. A segurança não está na sua capacidade de prever todos os riscos, mas na sua decisão de permanecer sob cobertura espiritual. Quanto mais você entende isso, menos precisa viver defensivamente. Sua mente deixa de operar apenas em modo de proteção e começa a operar em modo de confiança. Hoje é o dia de retirar o disfarce, de chamar o medo pelo nome correto, de reconhecer que prudência verdadeira não rouba sua paz. Ela orienta sem dominar. E quando você identifica essa diferença, começa a libertar sua mente da tensão constante que parecia normal.
A construção da fortaleza interior. Quando o Salmo declara que Deus é fortaleza, não está oferecendo uma metáfora distante. Está revelando uma estrutura que precisa ser construída dentro de você. Fortaleza não é emoção momentânea, não é um pico de fé durante a oração. É estabilidade desenvolvida dia após dia, decisão após decisão. Muita gente espera sentir força para então se considerar firme, mas a fortaleza espiritual não nasce do sentimento, nasce do posicionamento. Você não acorda forte todos os dias. Existem manhãs em que a mente parece pesada, em que a motivação está baixa, em que as preocupações voltam com intensidade. É exatamente nesses dias que a fortaleza começa a ser edificada. Pense em uma construção sólida. Ela não é feita apenas de inspiração, é feita de repetição, de fundamentos profundos, de material consistente. Da mesma forma, a fortaleza interior é resultado de práticas espirituais contínuas. É escolher confiar mesmo quando o ambiente não mudou. É declarar proteção mesmo quando o medo tenta falar mais alto. É manter a disciplina da fé mesmo quando não há emoção envolvida. A mente humana tende a buscar segurança em resultados visíveis. Se algo melhora externamente, você se sente mais tranquilo. Se algo sai do esperado, a ansiedade retorna. Isso revela que a base ainda está frágil. Uma fortaleza verdadeira não depende da ausência de problemas para permanecer firme. Construir fortaleza interior é aceitar que desafios virão, mas decidir antecipadamente que não serão eles que definirão sua estabilidade emocional. É treinar a mente a voltar para a verdade sempre que o pensamento negativo tenta dominar. É substituir o impulso automático de preocupação por uma resposta consciente de fé. Essa construção exige constância. Não é um evento isolado. Não acontece apenas em momentos de crise. Ela se fortalece nas escolhas diárias invisíveis, na maneira como você reage a críticas, na forma como enfrenta frustrações, na decisão de não alimentar pensamentos destrutivos. Existe também um aspecto profundo nesse processo. Fortalezas são erguidas para resistir a ataques. Isso significa que você reconhece que a batalha mental existe, mas não se intimida. Você entende que a ansiedade pode bater à porta, mas não precisa entrar. Você aprende que pensamentos intrusivos podem surgir, mas não precisam permanecer. O Salmo 91 ensina que a segurança não está apenas em escapar de perigos, mas em desenvolver confiança contínua. Cada vez que você escolhe permanecer, mesmo sem sentir, está adicionando uma camada à sua fortaleza interior. Cada vez que você rejeita o discurso do medo, está fortalecendo seus muros emocionais. Talvez você tenha se visto como alguém frágil por sentir medo ou insegurança. Mas fragilidade não é sentir. Fragilidade é não reagir espiritualmente. E hoje, você está reagindo. Está reconhecendo que precisa construir algo mais sólido dentro de si. A fortaleza interior não elimina emoções humanas, ela organiza essas emoções, coloca cada sentimento em seu lugar. Ensina a mente que mesmo quando há tensão, existe um fundamento mais profundo sustentando tudo. Quando essa fortaleza começa a se formar, a ansiedade perde espaço para a estabilidade. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você não é mais governado por eles. Sua mente encontra um eixo. Seu coração encontra direção. E aos poucos, aquilo que antes parecia uma luta constante começa a se transformar em firmeza silenciosa. Você ainda enfrenta desafios, mas já não se sente desmoronando por dentro. O poder das declarações na reprogramação espiritual. Existe algo que acontece dentro de você toda vez que palavras são repetidas. A mente humana aprende por repetição. Aquilo que você escuta constantemente começa a parecer verdade, mesmo que não seja. Se você passa o dia dizendo que está cansado, incapaz ou inseguro, sua mente registra essas afirmações como identidade.
Aos poucos, pensamentos se tornam crenças e crenças moldam comportamento. É por isso que o Salmo 91 não foi escrito apenas para ser lido em silêncio. Ele foi estruturado como declaração. Quando você diz, Ele é meu refúgio e minha fortaleza, você não está apenas pronunciando um texto antigo. Está confrontando internamente discursos de medo que tentam se estabelecer. Muitas pessoas oram, mas continuam reforçando frases negativas no cotidiano. Dizem que confiam, mas repetem que tudo vai dar errado. Essa incoerência cria conflito interno. A mente recebe mensagens opostas. E quando isso acontece, a ansiedade ganha força, porque não existe direção clara. A declaração consciente reorganiza o interior. Quando você verbaliza verdades espirituais, está reprogramando padrões mentais. Não é algo místico superficial. É um processo real. Sua mente começa a substituir cenários catastróficos por promessas. A perspectiva muda. A tensão diminui gradualmente. Existe poder em ouvir a própria voz declarando fé. A fé não cresce apenas no pensamento abstrato. Ela se fortalece quando é expressa. Quando você diz em voz alta que não teme, que está protegido, que confia na cobertura divina, algo se alinha por dentro. Talvez você tenha permitido que críticas, fracassos e medos moldassem sua narrativa interna. Talvez tenha ouvido tantas vezes que não conseguiria, que acabou acreditando. A boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado. O mesmo mecanismo de repetição que construiu insegurança pode construir confiança. O Salmo 91 funciona como um novo roteiro para sua mente. Cada declaração substitui um pensamento intrusivo. Cada afirmação de proteção reduz um espaço de insegurança. Cada palavra de confiança enfraquece a influência da ansiedade. Mas é preciso constância. Não basta declarar uma vez e esperar mudança imediata. Reprogramação exige repetição consciente, exige intenção, exige escolher suas palavras com cuidado. Ao longo do tempo, o que antes parecia difícil começa a se tornar natural. A mente responde ao que é alimentado. Se você alimenta temor, colherá inquietação. Se alimenta fé, desenvolverá estabilidade. Não se trata de negar problemas, mas de definir qual voz terá mais autoridade dentro de você. Hoje, você entende que suas palavras não são neutras. Elas constroem ou destroem, fortalecem ou enfraquecem, direcionam ou confundem. E quando você decide usar sua própria voz para declarar o que o Salmo ensina, começa um processo profundo de transformação interior. A partir desse momento, você não apenas pensa fé, você fala fé, e o que é falado com convicção começa a moldar o que é sentido. A autoridade espiritual sobre pensamentos intrusivos. Pensamentos intrusivos não pedem permissão. Eles surgem de repente, interrompem momentos de paz, criam imagens negativas, levantam dúvidas inesperadas. Às vezes são rápidos, outras vezes insistentes. O problema não é o pensamento surgir. O problema é quando ele encontra terreno livre para permanecer. Muita gente acredita que fé significa não ter pensamentos negativos. Isso não é verdade. Fé não é ausência de confronto mental. É autoridade diante dele. Se um pensamento aparece dizendo que você vai fracassar, que algo ruim vai acontecer, que não há saída, você tem duas opções: permitir que ele se desenvolva ou posicionar-se contra ele. O Salmo 91 ensina postura. Ele não é escrito como alguém que teme silenciosamente. Ele é declarado como alguém que conhece sua cobertura. Quando você entende que tem autoridade espiritual, sua reação muda. Você deixa de ser espectador dos próprios pensamentos e passa a ser filtro deles. A autoridade não é gritar mais alto, é decidir qual pensamento tem permissão para ficar. Você começa a observar o que surge na sua mente com mais atenção. Pergunta a si mesmo: isso constrói ou destrói?
Isso está alinhado com a promessa ou com o medo? Essa consciência já é parte do domínio. Pensamentos intrusivos muitas vezes estão ligados a experiências passadas, traumas ou inseguranças antigas. Eles aparecem porque encontram associações emocionais não resolvidas, mas isso não significa que devam governar seu presente. Quando você responde com verdade espiritual, interrompe o ciclo automático. Em vez de alimentar um cenário negativo, você declara proteção. Em vez de imaginar perda, você reforça confiança. Em vez de aceitar derrota como inevitável, você reafirma que existe cobertura divina sobre sua vida. Essa substituição consciente enfraquece a força do pensamento invasivo. Existe algo poderoso em reconhecer que você não é sua mente. Você tem mente, mas não é definido por cada pensamento que passa por ela. Essa distinção traz liberdade. Você deixa de se culpar por cada ideia negativa que surge e começa a se concentrar em como reage a elas. A autoridade espiritual se manifesta na decisão de permanecer firme, mesmo quando o pensamento insiste. Não é uma batalha vencida com emoção intensa, é vencida com constância. Você pode até sentir medo por alguns segundos, mas escolhe não permanecer nele. O Salmo 91 oferece um fundamento que sustenta essa autoridade. Ele declara proteção antes que o perigo se materialize. Isso ensina a mente a antecipar confiança em vez de antecipar ameaça. Aos poucos, o padrão muda. O pensamento invasivo ainda pode surgir, mas já não encontra o mesmo espaço de antes. Hoje, você compreende que não precisa negociar com cada dúvida que aparece. Pode interromper ciclos mentais prejudiciais. Pode escolher o que fortalece sua fé. E essa decisão contínua começa a transformar sua estabilidade interna. A proteção contra o excesso de informação. Vivemos em um tempo em que a mente é bombardeada o dia inteiro. Notícias alarmantes, opiniões conflitantes, comparações constantes, histórias de fracasso e sucesso circulando sem pausa. Você acorda e, antes mesmo de organizar seus próprios pensamentos, já recebeu dezenas de estímulos externos. Esse fluxo contínuo cria uma sensação de urgência permanente. O problema não é estar informado, o problema é estar sobrecarregado. Quando a mente recebe mais conteúdo do que consegue processar, começa a operar em estado de alerta constante. Cada nova manchete parece ameaça, cada nova comparação parece insuficiência. A ansiedade encontra terreno fértil nesse excesso. O Salmo 91 nos ensina sobre permanecer em um lugar específico. Habitar no esconderijo do Altíssimo é também escolher quais vozes terão prioridade na sua mente. Se a primeira voz do seu dia é a do medo coletivo, é natural que sua percepção do mundo se torne mais tensa. Se a voz dominante é a da promessa, sua estrutura emocional reage de outra maneira. A exposição contínua a informações negativas cria uma falsa sensação de preparação. Você acredita que, sabendo de tudo, estará mais seguro. Mas, na prática, sua mente apenas acumula cenários que não pode controlar. Isso gera desgaste, irritação, cansaço mental. Proteger a mente hoje exige disciplina. Significa limitar o que entra. Significa reconhecer que nem toda informação é necessária para a sua vida espiritual ou emocional. Existe uma diferença entre ser consciente da realidade e ser dominado por ela. Quando você reduz o excesso, cria espaço interno para reflexão e oração. A mente desacelera porque deixa de ser estimulada o tempo todo. Você começa a perceber que muitas preocupações foram importadas de situações que nem fazem parte da sua realidade direta. O Salmo 91 oferece um princípio claro. Sua segurança não depende da quantidade de informações que consome, mas da qualidade da confiança que desenvolve. Quanto mais você internaliza essa verdade, menos precisa viver reagindo a cada notícia ou comparação. Talvez parte da sua ansiedade
venha não do que está acontecendo com você, mas do que está acontecendo ao seu redor e sendo constantemente projetado diante dos seus olhos. A mente não diferencia facilmente o que é pessoal do que é apenas observado. Por isso, proteger o que você consome é também proteger sua paz. Hoje, você aprende que cobertura espiritual inclui filtro mental. Você não precisa absorver tudo, não precisa comentar tudo, não precisa reagir a tudo. Pode escolher silêncio, pode escolher foco, pode escolher nutrir sua mente com o que fortalece sua fé. Quando essa disciplina começa a ser aplicada, a mente ganha clareza. O barulho externo diminui, a ansiedade perde combustível. E você começa a experimentar uma paz que não é ausência de informação, mas controle sobre o que influencia seu interior. A presença de Deus como antídoto da solidão. Existe um tipo de solidão que não tem relação com estar fisicamente sozinho. Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim sentir um vazio profundo. É aquela sensação de que ninguém compreende completamente o que está acontecendo dentro de você. Esse sentimento, quando prolongado, enfraquece a mente e abre espaço para pensamentos de desvalor e abandono. A solidão emocional cria um diálogo interno perigoso. Você começa a acreditar que precisa lidar com tudo por conta própria, que suas dores não têm espaço, que suas dúvidas não podem ser compartilhadas. E quanto mais esse isolamento cresce, mais a ansiedade se intensifica, porque a mente passa a carregar tudo sozinha. O Salmo 91 confronta diretamente essa sensação. Ele afirma a presença constante, não é uma presença ocasional, condicionada ao seu desempenho, é uma cobertura que permanece. Quando você internaliza essa verdade, a perspectiva muda. Você pode enfrentar desafios, mas não enfrenta sozinho. A presença de Deus não é apenas um conceito teológico, é uma consciência prática. É lembrar, no meio de um pensamento negativo, que existe alguém maior sustentando você. É perceber que sua história não está sendo escrita no vazio. Existe direção, existe cuidado, existe acompanhamento constante. Quando essa consciência se fortalece, a solidão começa a perder força. A mente deixa de operar na lógica do abandono e passa a operar na lógica da companhia. Isso não elimina a necessidade de relacionamentos humanos, mas transforma sua base emocional. Você não busca pessoas para preencher um vazio absoluto. Você compartilha a partir de uma base já sustentada. Muitos conflitos internos surgem porque a pessoa acredita que precisa ser forte o tempo todo. Mas a presença divina permite vulnerabilidade sem desespero. Permite reconhecer fraquezas sem sentir-se perdido. Permite admitir medo sem concluir que está desprotegido. A solidão alimenta pensamentos exagerados. Faz você superdimensionar problemas porque não há contraponto. A consciência de presença traz equilíbrio. Ela lembra que existe perspectiva maior, que a dor atual não define o destino final. Quando você escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo, está escolhendo permanecer em companhia constante. Isso muda a forma como interpreta o silêncio, a espera, as dificuldades. O que antes parecia abandono passa a ser visto como processo. O que antes parecia esquecimento passa a ser entendido como preparação. Hoje você pode redefinir sua percepção. Você não está isolado em sua luta mental. Mesmo quando ninguém entende completamente, existe alguém que compreende profundamente. E essa certeza começa a preencher espaços que antes eram dominados pelo vazio. O descanso, que vem antes da mudança externa. Existe uma crença silenciosa que domina muitas pessoas. Só vou descansar quando tudo melhorar. Só vou ter paz quando o problema for resolvido.
Só vou respirar aliviado quando as circunstâncias mudarem. Essa lógica parece natural, mas mantém a mente presa a um ciclo interminável de tensão. Se você condiciona sua paz a resultados externos, viverá em constante expectativa ansiosa. Porque sempre haverá algo pendente, algo indefinido, algo fora do seu controle. A mente fica à espera de estabilidade perfeita e, enquanto isso não acontece, permanece inquieta. O Salmo 91 revela uma dinâmica diferente. Ele ensina que o descanso começa antes da vitória visível. A confiança antecede o livramento, a paz antecede a solução. Essa inversão é profunda. Você não descansa porque tudo está resolvido, você descansa porque decidiu confiar. Quando a mente entende isso, algo se reorganiza internamente. Você continua responsável, continua agindo, continua tomando decisões. Mas já não vive em estado de urgência permanente. O descanso não significa desistência. Significa segurança interior, independentemente do cenário atual. Muitas vezes, o que mais desgasta você não é o problema em si, mas a resistência interna contra ele. É a luta constante para forçar resultados. É o esforço emocional para garantir que tudo aconteça no seu tempo. Essa pressão cria exaustão. O descanso espiritual é um ato consciente. É dizer para si mesmo que, mesmo sem todas as respostas, você está protegido. Que mesmo sem todas as garantias, existe direção. Que mesmo sem sinais imediatos, há cuidado invisível acontecendo. Quando você pratica esse descanso, seu corpo responde. A respiração se torna mais profunda. Os pensamentos diminuem a velocidade. A clareza aumenta. Você percebe que parte da ansiedade vinha da tentativa de resolver tudo imediatamente. O Salmo 91 oferece base para essa postura. Ele aponta para uma segurança que não depende do cenário atual. Isso não significa ignorar dificuldades, mas enfrentá-las com estabilidade emocional. E estabilidade não nasce da ausência de desafios, nasce da presença de confiança. Talvez você esteja esperando uma mudança externa para autorizar sua paz. Mas a ordem pode ser inversa. Quando você descansa primeiro, ganha força para agir melhor. Quando sua mente não está dominada pela urgência, suas decisões se tornam mais sábias. Hoje, você entende que o descanso não é prêmio após a batalha. É recurso para atravessar a batalha. E quando essa verdade é internalizada, algo muda profundamente. Você deixa de viver na expectativa constante de alívio futuro e começa a experimentar serenidade presente. O processo invisível das próximas 24 horas. Existe algo que a maioria das pessoas não percebe. Grandes mudanças internas começam de maneira silenciosa. Você não vê, não sente imediatamente, não recebe sinal visível, mas algo está sendo ajustado por dentro. Quando o Salmo 91 é declarado com consciência, inicia-se um processo invisível que reorganiza sua estrutura emocional. Muitos esperam que após uma oração tudo mude do lado de fora. Mas frequentemente a primeira transformação acontece dentro. Sua percepção começa a se alinhar. Seus pensamentos diminuem a intensidade. Seu olhar sobre o problema se torna menos desesperado. Isso já é a ação divina operando. As próximas 24 horas não precisam ser marcadas por um evento espetacular. Elas podem ser marcadas por uma mudança silenciosa de postura. Você reage com mais calma, onde antes reagia com tensão. Você escolhe silêncio onde antes escolheria confronto. Você controla o pensamento onde antes ele dominava você. Esse processo é sutil, mas poderoso. Ele quebra padrões automáticos. Aquilo que antes era impulso passa a ser escolha. Aquilo que antes parecia inevitável começa a ser questionado. Isso não acontece por acaso. É resultado de um reposicionamento espiritual consciente.
Quando você entende que algo está sendo trabalhado internamente, a expectativa muda. Você para de procurar apenas sinais externos e começa a observar ajustes internos. A fé amadurece quando você reconhece que transformação profunda nem sempre faz barulho. Talvez amanhã o cenário externo ainda seja o mesmo, mas você pode não ser o mesmo dentro dele, e essa diferença altera toda a experiência. Uma mente reorganizada interpreta circunstâncias de maneira diferente. Um coração estabilizado enfrenta desafios com outro nível de firmeza. O Salmo 91 cria essa expectativa saudável. Não é uma promessa de espetáculo imediato, mas de cobertura contínua. Ao longo das próximas horas, cada pensamento que você filtrar, cada decisão tomada com calma, cada momento em que escolher confiar, fará parte desse processo invisível. Você pode acordar amanhã e perceber que aquela ansiedade intensa perdeu parte da força, que aquela preocupação constante já não domina tanto, que existe mais clareza. Isso é crescimento espiritual acontecendo. As próximas 24 horas são território fértil para mudança interior. Não espere apenas que algo aconteça com você, permita que algo aconteça em você. E quando esse processo se consolidar, o exterior começará a refletir o que foi transformado dentro. A fé, como decisão diária e não emoção momentânea. Muita gente confunde fé com sentimento. Acredita que só está fortalecida espiritualmente quando sente algo intenso durante a oração. Mas fé não é um pico emocional. Não é uma experiência isolada que acontece em um momento específico do dia. Fé é decisão contínua. Existem dias em que você vai sentir convicção profunda. Em outros, vai acordar com dúvidas. Em alguns momentos, a presença parecerá próxima. Em outros, o silêncio parecerá maior. Se sua fé depende do que sente, sua estabilidade será instável. Por isso, é necessário entender que fé é escolha antes de ser emoção. O Salmo 91 revela esse princípio. Ele começa com uma posição assumida. Habitar é verbo de continuidade. Não é visitar quando está tudo bem, nem correr para lá apenas quando surge o medo. É permanecer diariamente, independentemente da sensação do momento. Decidir confiar quando não há evidência visível é maturidade espiritual. É acordar e escolher alimentar sua mente com verdade, mesmo que o corpo ainda esteja cansado. É continuar declarando proteção mesmo quando não sente intensidade. É manter disciplina quando a emoção diminui. Essa postura muda completamente a dinâmica interna. Você deixa de ser refém das variações emocionais. Passa a construir algo mais sólido. Sua fé deixa de ser dependente do ambiente e passa a ser fundamentada em convicção. A ansiedade costuma crescer quando a pessoa interpreta a ausência de emoção como ausência de Deus. Mas silêncio não significa abandono. Falta de sensação não significa falta de presença. Se você baseia sua confiança apenas no que sente, abrirá espaço para dúvidas constantes. A decisão diária de permanecer cria estabilidade. Ela molda caráter. Ela forma resistência interior. Cada dia em que você escolhe confiar sem depender de sentimentos intensos, fortalece sua estrutura emocional. Aos poucos, aquilo que antes parecia instável começa a ganhar firmeza. A fé verdadeira não oscila ao sabor do humor. Ela enfrenta dias bons e dias difíceis com a mesma direção. Ela reconhece emoções, mas não é governada por elas. E quando essa compreensão se torna prática diária, a mente encontra um eixo consistente. Hoje você entende que fortalecer sua fé não é buscar experiências extraordinárias todos os dias. É escolher, todos os dias, permanecer, mesmo quando está cansado, mesmo quando não sente muito,
mesmo quando não vê resultado imediato. Essa decisão constante constrói um padrão novo dentro de você. E padrão sustentado é o que transforma não apenas momentos, mas trajetórias. Hoje eu habito no esconderijo. Chegou o momento de transformar tudo o que foi entendido em posicionamento. Não é apenas reflexão, não é apenas teoria, é decisão. Ao longo dessa jornada você percebeu que a batalha principal acontece na mente, que o futuro não pode ser carregado antes de chegar, que o excesso de vozes externas precisa ser filtrado, que a fé é escolha diária. Agora tudo converge para uma afirmação clara. Hoje eu habito no esconderijo. Habitar não é visitar quando convém. Não é recorrer apenas quando a ansiedade aperta. É escolher permanecer, é acordar amanhã com a mesma decisão. É enfrentar desafios com a consciência de cobertura. É permitir que sua mente tenha um endereço fixo, não uma instabilidade constante. Ao declarar isso, você está reposicionando sua identidade. Você deixa de se ver como alguém vulnerável ao acaso e começa a se enxergar como alguém sustentado por presença superior. Isso não elimina lutas, mas redefine sua postura diante delas. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente. Talvez existam questões em aberto, mas algo já foi ajustado dentro de você. Sua mente ganhou direção. Seu coração encontrou fundamento. Sua perspectiva deixou de ser dominada pelo medo e passou a ser conduzida pela confiança. Declare internamente com convicção: hoje eu escolho permanecer. Escolho confiar antes de ver. Escolho descansar antes de receber respostas completas. Escolho filtrar pensamentos. Escolho disciplinar minha fé. Escolho não negociar com a ansiedade. Essa declaração não é emoção passageira. É um marco, um ponto de virada. A partir daqui, cada pensamento será confrontado à luz dessa decisão. Cada preocupação será examinada com base nessa verdade. Cada dia começará com esse posicionamento. Você não está encerrando apenas um conteúdo. Está iniciando uma prática. Está estabelecendo um padrão, está definindo onde sua mente vai morar. E quando a mente tem um endereço seguro, a paz deixa de ser ocasional e passa a ser constante.